que melhor identifica a cidade de Barras do Maratauã? A respeito desse assunto, em 2019, quando a cidade de Barras do Maratauã festejou 178 anos, escrevemos uma crônica memorialista, publicada então pelo jornal O Dia. Nós recuperamos essa crônica do baú da memória para revivermos as reflexões feitas naquele momento. E eu pediria que você acompanhasse conosco aquilo que identifica a cidade de Barras do Maratauã. Barras do Maratauã, o rio, a igreja e a vida rural desde sempre. O rio, a igreja e a vida rural têm se constituído em elementos de identificação da cidade de Barras do Maratauã. Me acompanhe, por favor. A cidade de Barras do Maratauã, na confluência dos rios Maratauã e Longá, de território entre 6 barras de rios e riachos, festeja, em 24 de setembro, mais um aniversário. Na época, eram 178 anos. Cidades são feitas de trabalho e conflitos. Também de sonhos e discursos, porque cidades se constituem como comunidades, imaginadas em narrativas contadas e recontadas pela história oficial, pela memória oral, pela literatura, pela mídia, pela cultura popular. Quais imagens definiriam com maior exatidão o sentimento coletivo de barrenses e não barrenses em relação a essa terra afetuosamente exaltada pelos piauienses? Para muitos, Barras é os rios, a igreja, a vida rural, ou os resquícios dela. Os rios são, sem dúvidas, um dos elementos que bem identificam a cidade. Para quem, por exemplo, viveu em Barras nas décadas de 1970 e 1980, seria quase impossível buscar a cidade da memória e não se remeter a imagens de numerosos grupos em lazer no Maratauã e no Longá. A abundância de lavadeiras em todo o percurso à margem daquele rio na zona central, ao fervor com que se comemoravam os festejos de Nossa Senhora da Conceição. Um fervor que se fortalece na preservação repetida da tradição. A força do extrativismo vegetal em seus últimos suspiros, com uma atividade econômica forte na economia local, assim como a criação extensiva de gado, os rios, a igreja, a vida rural. Também, historicamente, uma cidade com espaços sociais demarcados pela injustiça social, que força a migração em busca de oportunidades de emprego, educação e bem-estar. Os rios, a igreja e a vida rural revelaram-se as bases da fundação de Barras do Maratauã. Davi Caldas reconstituiu em narrativa basilar a ocupação do lugarejo, publicada em Um Amigo do Povo em 1871 e retomada por inúmeros pesquisadores, embora hoje já parcialmente questionada com fundamentos. Nela, reconstrói um percurso que se inicia em meados do século XVIII, ocasião em que lá se principia a construção de capela na fazenda Buritizinho, hoje núcleo central da cidade. Então, fazenda pertencente a Miguel Carvalho de Aguiar. Sucedem na posse e administração de Buritizinho e adjacências, em terras pertencentes em partes, diga-se de passagem, a Nossa Senhora da Conceição, Manuel da Cunha Carvalho, Manuel José da Cunha, Francisco Borges Leal e José Carvalho de Almeida. Este,
liderança de destaque de Barras Vila, responsável pelos trabalhos de edificação da antiga matriz de Barras, demolida pela comunidade em 1963. Nas últimas décadas, o registro de Davi Caldas passou por várias leituras e novas interpretações, acrescidas, portanto, novas interpretações, permitiram, a partir principalmente das contribuições da genealogia e da descoberta de fontes primárias inexploradas, entender com maior exatidão de que maneira ocorreram os assentamentos humanos nessa região. Graças, sobretudo, aos estudos de Edgar Pires Ferreira, Reginaldo Miranda, este com novas luzes que antecedem cronologicamente aos registros de Davi Caldas, com muitos acréscimos, aliás, Afonso Ligório Pires de Carvalho, Gilberto Sodré Carvalho e Valdemir Miranda, esclareceu-se a movimentação intrafamiliar entre os núcleos Carvalho de Almeida, Castelo Branco, Barbosa Ferreira e outros, principalmente na formação do Patriarcado Rural no Norte Piauiense. As novas leituras permitiram que se pudesse hoje enxergar com exatidão como a povoação das Barras vai, entre outros fatores, por meio de laços de parentesco, constituindo-se tanto no século XVIII quanto no século XIX. Hoje, essas descobertas ganhariam fôlego com o estudo minucioso do rol de fazendas da antiga Barras. Quero aqui fazer 2 parênteses, me permitam. Recentemente, o historiador Reginaldo Miranda formulou verbetes primorosos sobre José Carvalho de Almeida, Manuel José da Cunha, Miguel Carvalho de Aguiar, apresentando muitos elementos não sabidos sobre a história de Barras, focalizando não apenas o perfil biográfico dessas figuras, mas principalmente o contexto em que elas viveram, examinando a relação entre aspectos da biografia dos estudados e o momento em que eles viveram, que modificam o que nós sabemos a respeito do princípio de formação da cidade de Barras do Maratauã. Modificam no sentido de que são muitos acréscimos e muitas informações não sabidas. Entre elas, a descendência de Miguel Carvalho de Aguiar. O estabelecimento desses grupos familiares e de outros a eles relacionados encontra na atividade agropastoril, sobretudo na criação do gado, elemento determinante da atividade laboral. Diga-se passagem que a pecuária foi a atividade econômica principal do Piauí do século XVIII e ainda vigoraria como um dos principais aspectos identitários do século XIX. A isso se relaciona o estabelecimento de membros da Companhia de Jesus praticando pecuária, conforme ressalta Afonso Ligório Pires de Carvalho em Terra do Gado. A origem de Barras como assentamento humano é, pois, o curral e a igreja, a que se agrega de maneira fundamental para a permanência humana a abundância de água em seus diversos veios. Infelizmente, ao longo da história, ainda não alvo de políticas públicas eficazes, nem mesmo da exploração racional de seu potencial para o turismo. Infelizmente, voltamos a enfatizar. A importância, por exemplo, do Maratauã em sua própria designação, por ocasião da elevação de Barras à categoria de cidade em 1889, com o nome de Barras do Maratauã. Mais do que uma simples localização geográfica, as reminiscências do Rio evocam, para quem, por exemplo, viveu em Barras nas décadas de 1970 e 1980, a figura de grandes invernos, com as margens lambendo quintais de casas com violência. Grandes piranhas vermelhas e pretas
pescadas em abundância, e toda sorte de peixes hoje raros em suas águas, alguns até definitivamente desaparecidos, como preconizava em carta, datada de 1974, o advogado barrense e político em São Paulo, Durval de Carvalho e Silva. Domiciliado, então, em Pompeia, dirigindo-se aos familiares por correspondência, profetizou: Francisco ainda está pescando? Deve ele ser mais comedido, pois o nosso Maratauã é pequeno e, sem dúvidas, não tem condições de armazenar tanto peixe. Curiosamente, o Francisco referido é Francisco Luiz de Carvalho e Silva, que, prefeito de Barras, com atuante e destacada administração entre os anos de 1951 e 1955, construiu uma das maiores obras de infraestrutura do século XX no município, a barragem do Pesqueiro. Responsável não apenas por reter e concentrar água em abundância no perímetro urbano, favorecendo o abastecimento de água, mas também por garantir, por décadas, a fartura de peixe. Na memória, o rio ou os rios é ainda a figura quase escassa de um trabalhador, visto hoje quase exclusivamente em motocicleta em comunidades rurais, o vendedor de peixes de porta em porta. Sua presença era rotineira. Nos invernos, de cabo de madeira sobre os ombros, segurava firme o peso dos cambos de peixe nas duas extremidades e o inconfundível bordão cortando a atmosfera. Olha o peixe, mandi, piau, surubim. O rio Maratauã sempre se apresentou como patrimônio de destaque, não apenas aos nascidos no berço dos poetas Pinheiro, João e Celso, ambos Castelo Branco, mas também aos que passam por esse chão, recordando férias em Barras, desfrutadas na década de 1940, o professor da Universidade de São Paulo, o piauiense memorialista Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, ressalta em seu livro de memórias sobre a Rua da Glória, em Teresina, o fascínio pelas águas calmas do rio, relatando sua hospedagem em pensão situada na Praça da Matriz. Comenta ele: a pensão de Dona Sinhazinha ficava nessa praça, o coração da pequena cidade, pois nela estava a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Padroeira da cidade. Esta era pequena e descalça, mas muito tranquila e limpa, e tinha uma graça especial, como o rio Maratauã, que serpenteava pela planície, alargando-se mais ou menos em frente à matriz e formando uma ilha muito pitoresca, onde os habitantes organizavam piqueniques e chamavam de Ilha dos Amores, década de 1940. Diz então o professor Carlos Augusto Monteiro: o Maratauã era, ao tempo de minhas férias, a principal atração. Todas as manhãs, entre o café e o almoço, a garotada em férias e mesmo os rapazes da cidade reuniam-se para o banho. Os homens tinham o seu porto mais a montante. Abaixo, a uma razoável distância de uma meia légua, já fora da cidade, ficava o Porto das Lavadeiras. Quem entre os barrenses, naturais ou de afeto, não guarda no peito e no pensar uma lembrança amável desse rio? Entre representações reconstruídas sobre a memória da cidade, imagem da qual se orgulham os barrenses, tanto crítica como alienadamente, está a de que Barras é terra dos governadores. O que isso diz verdadeiramente sobre o chão em que nasceram os governadores Taumaturgo de Azevedo, Coriolano de Carvalho e Silva, Arthur de Vasconcelos, Matias Olímpio de Melo, Leônidas Melo, Sigismundo Gonçalves, Fileto Pires Ferreira. A história de Barras, a oficial, é
contada e decantada principalmente a partir de seus filhos ausentes. Seriam as grandes decisões também sobre seu destino, surgidas principalmente de outros espaços geográficos que não a esfera local, sobretudo na República Velha. A escrita hegemônica sobre a cidade é a história dos feitos inotáveis, quase sempre ausentes. Histórias de heroísmos, bravura, liderança e coragem. Essas representações envoltas em romantismo têm sua origem talvez na figura medieval do desbravador português, não na história da conquista a ferro e fogo, na figura do vaqueiro destemido, não na do homem usurpado em sua condição humana, na figura dos coronéis empreendedores, ou não. Não na do jogo de forças em que o poder era exercido pela extensão das terras, pelo número de agregados ou por quem mandava mais. O heroísmo, a bravura, a liderança e a coragem, propaladas como tão naturais dos barrenses, às vezes é genuína, às vezes imaginada, para reforçar uma ideologia calcada em valores ora ilusórios, ora verdadeiramente sentidos. E nos faz bem imaginar esta representação de cidade, esta representação de bravura, de idealismo, de sonho, faz com que cada um de nós acredite em si e acredite nos ideais do trabalho, da perseverança, do bem-estar. Esses valores estão onde? Essa identidade calcada em valores que às vezes são ilusórios, às vezes sentidos. Está no voluntariado da Guerra do Paraguai, nem tão voluntário assim, sabemos. Na fundação de uma sociedade libertadora de escravos adiante de seu tempo, reverenciada por nomes como Odilon Nunes e Clóvis Moura, nas denúncias incontestes da injustiça social, feitas por Davi Caldas, publicadas repetidamente com veemência nos variados jornais em que esteve à frente, ao poder exercido pela oligarquia Pires Ferreira entre os anos de 1889 e 1930. Na vitoriosa carreira política de um dos barrenses mais notáveis de todos os tempos, Leônidas Melo. Os rios, a igreja, as tradições do passado de glória dos filhos ausentes se mantêm como motivos para que Barras se autodefina. Hoje também, o carnaval, a reforma agrária, o triste recorde de exportação de mão de obra escrava e semi-escrava para o norte, centro-oeste e sudeste do país, o empenho e a persistência dos empreendedores da melancia e do caju, mas essa é uma outra história. Em seu 179 anos, neste 2020, Barras do Maratauã continua ainda, que envolta em suas ilusões históricas, alimentando sonhos e esperanças, porque de sonhos e esperanças, especialmente, faz-se a vida. Com essa crônica argumentativa, publicada em 2019, no jornal O Dia, nós homenageamos a cidade de Barras do Maratauã. E perguntamos: o que é Barras para cada um de vocês? O que é a sua cidade? Um rio, uma igreja, a vida rural, as relações de afeto? Esta é a Barras do Maratauã encravada em minha memória. Muito obrigado.